adoramos ao Senhor. Grande é o Senhor, o único digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Paz do Senhor, Igreja de Cristo e céu. Vamos adorar o Senhor, canta aí na sua casa. Grande é o Senhor, o único digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos nessa noite com versos de louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que merece a nossa adoração, que merece todo o louvor. É um prazer para mim estar aqui com vocês. O apóstolo pediu que eu estivesse nessa noite ministrando uma palavra que viesse de encontro às nossas necessidades. Então eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele me desse uma palavra, para que Ele falasse comigo. E glória a Deus, porque Deus me deu uma palavra, amém? Então esteja com o coração aberto, porque eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. Mesmo distante, eu sei que você está aí na sua casa, ou talvez no seu trabalho, mas saiba que o Senhor está aí com você. A presença do Senhor está nesse lugar, a presença do Senhor está aí com você. E eu gostaria que nesse momento então você começasse a se conectar com o trono de Deus. A gente vai estar orando, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, que fale conosco, amém? E
que Ele ministre uma palavra nos nossos corações. Antes, só gostaria de agradecer todo mundo que está fazendo os comentários, que está dando a curtida aí na página da igreja. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor. Não é para mim, não é para o nome da igreja, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado nessa terra de Ubatuba e onde você estiver, o país que você estiver, a cidade que você estiver. Amém? Eu gostaria de aproveitar esse momento em que talvez os irmãos ainda estejam se conectando para assistir a live, que você também ajudasse e compartilhasse. Compartilha nas redes sociais aí o link para que os irmãos possam estar se conectando e recebendo a palavra de Deus, amém? Manda nos grupos da igreja que você conhece, manda para o seu irmão, manda para aquele parente que de repente está precisando de uma palavra assim como nós estamos precisando, amém? Para que Deus venha alcançar o maior número de pessoas possíveis. Antes de iniciar a palavra, da gente orar e iniciar a palavra, eu gostaria de fazer um reforço a respeito do uso das máscaras, meu irmão. É muito importante nessa fase de pandemia que a gente tem vivido, o uso de máscaras quando a gente estiver na rua, quando a gente estiver no nosso trabalho. Amém? É muito importante. É uma forma da gente se proteger a nossa família e também é uma forma de respeito ao próximo. Amém? Então, se você ainda não tem esse hábito, a gente não tem esse hábito ainda. Eu estou aprendendo a usar, quando eu saio, estou me esforçando para usar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando foi estabelecido que o cinto de segurança dos veículos eram obrigatórios, antes não era. E eu me lembro que no começo foi uma fase de adaptação, foi uma fase de aprender a usar, né? E hoje a gente já coloca automaticamente, a gente já sai com o carro, com o cinto passado, e se a gente tiver sem o cinto a gente já se sente mal, porque parece que está faltando alguma coisa. Eu creio que com as máscaras vai ser a mesma coisa. Amém? Vamos orar então, pedindo que Deus fale conosco. Feche seus olhos aí onde você estiver na sua casa. Começa a colocar os seus pensamentos em Jesus que eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor venha alcançar os nossos corações com uma palavra do trono do Senhor. Abre o nosso entendimento, Deus. Abre o nosso coração. Que o nosso coração venha a ser terra boa. Que o nosso coração venha a ser o solo fértil. Que venha receber essa semente da palavra e produzir a 100 por 1. Eu te peço em nome de Jesus, Deus. Visita também, Pai, a casa de cada irmão nesse momento. O Senhor sabe a realidade de cada um. O Senhor conhece o que cada um tem passado dentro do seu lar. O Senhor conhece muito bem essa situação que nosso país tem vivido, a nossa cidade tem vivido. E eu te peço, Pai, que o Senhor entre com a tua provisão na casa de cada um agora nessa noite. Provisão financeira, provisão da tua presença. Traz saúde, protege a gente, Pai, em nome de Jesus, de todo mal, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe, que o Senhor possa estar falando com você. Amém? Creio que todos nós não precisamos falar de novo, porque temos vivido dias muito difíceis, né? São dias que muitas pessoas estão com medo, são dias em que a cada dia a gente recebe uma nova notícia na mídia, às vezes notícias verdadeiras, às vezes notícias falsas, os fake news. Mudou a nossa rotina, mudou a nossa economia. Muitos estão com medo de perder a saúde e até de morrer. Mas nós temos a esperança. A nossa fé não é baseada nas coisas desse mundo, meu irmão. A nossa fé está baseada no Senhor Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E se a nossa fé está baseada num Deus que pode todas as coisas e Ele faz o impossível acontecer, isso tem que trazer fortaleza no nosso coração, para a gente saber que a gente vai passar o que passar, mas se Deus estiver conosco, nós estaremos bem e Deus vai nos dar força. A palavra do Senhor, na palavra do Senhor, o povo de Israel passou por vários momentos muito difíceis ao longo da história que é narrada principalmente no Velho Testamento. E o povo de Israel se viu em várias dificuldades, e sempre quando o povo de Israel clamava,
o Senhor respondia. Sempre quando o povo de Israel voltava o seu coração para Deus e começava a pedir que Deus intervisse naquela situação e mudasse a realidade, Deus, no seu infinito amor, Deus, como Ele é cheio de compaixão, Ele voltava a estender o braço para Israel e socorria Israel. Em guerras, em problemas internos, problemas externos do país, Deus sempre estendia o braço quando o povo dele clamava. E hoje não é diferente. A gente vive esses problemas do dia a dia por conta dessa pandemia, por causa da rotina, por causa da economia. E muitas vezes a gente começa a ter um sentimento de impotência. E a gente acha que as autoridades poderiam fazer alguma coisa diferente. A gente acha que o próximo poderia fazer alguma coisa diferente. E ao mesmo tempo a gente acha que a gente é impotente, não dá para fazer mais nada, eu tenho que ficar refém dentro de casa. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que nós não somos impotentes. Nós podemos fazer algo muito poderoso, que é clamar ao nosso Deus para que Ele se lembre do Brasil. Começar a levantar um clamor a Deus para que Ele volte os olhos para a nossa nação, meu irmão. E isso é um papel que só a Igreja de Cristo pode fazer. As autoridades podem agir no âmbito político, podem agir no âmbito social, na área da saúde, na área da economia, mas existe algo que a Igreja de Cristo pode fazer, que é levantar um clamor ao nosso Deus, para que Ele venha ao nosso socorro, assim como Ele fez com o povo de Israel. Talvez você mesmo tenha testemunho na sua vida que você vivia dias difíceis e quando você começou a clamar a Deus, Deus veio ao seu encontro e mudou a realidade, mudou as circunstâncias. Eu tenho testemunhos na minha vida disso, que Deus muda as circunstâncias. É um Deus que se mostra na palavra, mas é um Deus que se mostra nas nossas vidas também. E a Igreja de Cristo brasileira estava muito acomodada, meu irmão. Nós não tínhamos perseguição, nós tínhamos liberdade para fazer os nossos cultos, nós tínhamos liberdade para andar com uma camiseta escrita Jesus, nós tínhamos liberdade para andar com uma Bíblia embaixo do braço, e nós vivíamos dias de muito comodismo. E é engraçado como as lutas e as circunstâncias forjam o nosso caráter. Agora é a hora da gente se levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus e levantar um clamor por essa nação. É a igreja que vai fazer isso. Os paradigmas estão sendo quebrados. Essa live, por exemplo, você receber a palavra aí na sua casa e você ter que cultivar a presença de Deus dentro da sua casa, é algo que a gente não fazia. A gente estava acostumado a ir lá na igreja. E eu estou com saudade dos cultos, estou com saudade de vocês. E é uma bênção, a comunhão é uma bênção. Mas tudo isso veio para romper paradigmas e a gente vê que o nosso relacionamento com Deus não é baseado numa religião em que a gente vai, crente de domingo, e vai na igreja. Não. É tempo da gente se levantar como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor fala em Coríntios 10, versículos 4 e 5, assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha que tremendo, meu irmão. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é com argumentos na rede social que eu vou mudar o Brasil. Não é tendo uma discussão com alguém que eu vou mudar o Brasil. É levantando um clamor. E a oração é uma arma espiritual. Assim como o jejum, a adoração são armas espirituais. A santificação, a leitura da palavra são armas espirituais. Então a gente tem que saber que as armas da nossa milícia não são dessa terra. Elas são espirituais, mas são armas fraquinhas? Não, a palavra do Senhor fala que elas são poderosas para destruir fortalezas.
E elas destroem conselhos, altivez e todo conhecimento contrário ao que Deus fala. E a gente vê tudo isso embutido nesse problema que já é um problema real de saúde. E a gente vê conselhos, altivez se levantando contra o que Deus fala na palavra dele. Mas as nossas armas, que não são carnais, podem levar cativo todo conhecimento a Cristo. Os cientistas estão fazendo o papel deles. As estatísticas estão mostrando o que tem acontecido, mas todo conhecimento pode ser levado cativo a Deus. Entenda isso. Através da nossa oração a gente pode orar: Deus, o Senhor está vendo os números de mortes, Deus, o Senhor está vendo os números da economia, mas nós pegamos toda essa informação e levamos cativo ao Senhor, e que o Senhor mude a nossa realidade, porque nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos por fé, não por vistas, mas por fé. É isso que a igreja tem que fazer. E um desses episódios que a palavra de Deus narra está em 2 Reis, capítulo 6. Só para a gente traçar um panorama do que estava acontecendo. Era nos dias do profeta Eliseu. Lembra do profeta Eliseu? Então teve o profeta Elias, depois o profeta Eliseu. E nos tempos do profeta Eliseu, Israel estava vivendo dias muito difíceis. O que acontece? O rei da Síria, a Síria era um império, né, muito grande, se levantou para atacar Israel e adotou a seguinte estratégia: ao invés de entrar em Samaria, que era a capital na época, eles fizeram um cerco e impediram que o povo de Israel saísse. Vai vendo se existe uma relação com os dias que a gente tem vivido. Então, o povo de Israel não podia sair porque os inimigos estavam lá fora e poderia matá-los. Então, eles entraram dentro da cidade e ficaram trancados. E também nada entrava. Então, a cidade não era abastecida, a cidade não recebia recursos, a economia ficou estagnada daquela cidade, e os dias foram passando e passando e passando, e a situação foi se tornando cada vez pior. Abre comigo aí, 2 Reis 6, 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. E aquele cerco começou a afetar todas as áreas da cidade. E a economia foi quebrando, e o país foi declinando, e as pessoas foram sofrendo. E a situação foi ficando difícil, foi ficando tensa, foi ficando complicada demais. Mas no meio de Israel havia um homem de Deus. E eu quero profetizar aqui nessa noite que esse homem de Deus é você, sou eu. Eliseu se levanta. Eliseu fala: eia, a gente está vivendo tempos difíceis, mas eu tenho uma palavra do Senhor para isso que a gente tem vivido. E a palavra do Senhor continua no capítulo 7. Se você ver, depois lê 2 Reis 6 e 7 para você ver a situação que Samaria estava vivendo. E dentro daquela situação, Eliseu se levanta como homem de Deus. Na sua geração, onde estão os Eliseus da nossa geração? Levanta a mão aí na sua casa e fala: eu estou aqui, Senhor, porque eu não estou te vendo, mas o Senhor está te vendo. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser o Eliseu da minha geração. 2 Reis 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata.
Lembra? Se vendia uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E ele estava profetizando algo, meu irmão, que era impossível aos olhos humanos. Ele estava falando amanhã, de um dia para o outro. Presta atenção no poder que há no nome de Jesus, no poder que nosso Deus tem. Em um dia Deus pode fazer as coisas mudarem. Basta uma palavra do Senhor, meu irmão, para as circunstâncias mudarem. Tudo isso que a gente está vivendo. Sabe o que Deus precisa fazer de esforço para que tudo isso que a gente está vivendo mude? Basta uma palavra. Pensa nisso. Basta uma palavra de Deus. Com uma palavra, tudo que existe foi feito. Basta uma palavra. E Eliseu se levanta e fala: traga uma palavra de Deus para a nossa geração, para o nosso país. Deus vai mudar a nossa realidade. Amanhã as coisas serão diferentes. E ele lança essa palavra. E o povo de Israel bastava pegar essa palavra e crer nessa palavra. E a palavra continua. Versículo 2: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? E isso traz um ensinamento para a gente, meu irmão. Só experimenta milagre quem crê. Aquele homem que era o oficial do rei, porque Eliseu estava falando com o rei, ouve aquilo na boca de Eliseu e fala: imagina que isso vai acontecer. Jamais isso pode acontecer. Por quê? Mesmo que Deus abrisse as comportas do céu, se lembra de Malaquias 3,10? Que Deus abre as comportas dos céus e derrama sobre nós as bênçãos sem medidas. Eu tomo posse dessas bênçãos para minha casa. Toma posse para sua casa aí, meu irmão. Mas aquele homem não creu. Guarda isso, porque a gente vai ver logo mais o que acontece com quem não crê. E ele fala: imagina, isso não pode acontecer. Isso jamais aconteceria, mesmo que o rei Ben-Hadad fosse embora hoje e nos libertasse, não aconteceria isso. Isso eu estou dizendo. O que se passou na cabeça daquele homem? Engraçado que ele se mete na conversa de Eliseu e o rei poderia muito bem ter ficado quieto. Não, mas ele quer dar pitaco para trazer palavras de descrença. Cuidado, meu irmão, com a falta de fé. O inimigo vai querer lançar esse tipo de seta no nosso coração. As coisas são difíceis demais. Eu acho que Deus não está se lembrando da gente, não. Deus não vai mudar, não. Meu irmão, a gente tem que crer nessa hora. A gente tem que crer. E essa fé tem que trazer fortaleza para o nosso coração. E eu estou falando isso, e essa palavra é para mim também. Para a minha vida, para a vida da minha família, para a nossa saúde, para a estabilidade do meu trabalho, da minha empresa, você no seu emprego. Tem que trazer fé, eu tenho que crer, porque se nós que servimos ao Senhor não cremos que Ele pode fazer, nós somos os mais miseráveis dos homens. É isso que a palavra de Deus fala. Porque se a nossa esperança está apenas nesse mundo, que tipo de crente nós somos? A fé é testada nessa hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, é muito fácil falar: Deus vai fazer. A gente tem que crer, glória a Deus. Mas é agora que eu tenho que dar glória a Deus. Vou passando pela prova, mas vou dando glória a Deus. Lembra desse louvor? E a palavra de Deus continua. Eliseu vai e responde para aquele oficial: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E Deus lança essa palavra sobre aquele oficial: você só vai ver com os olhos, mas você não vai experimentar essas bênçãos. Por quê, meu irmão? Pensa bem, por que aquele homem perdeu a oportunidade de experimentar o milagre de Deus? Falta de fé. Como é que está a fé no seu coração? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra comece a gerar fé no seu coração, aí onde você está agora. Trazer de novo a esperança. Saber que Deus está com você. Saber que Deus cuida da gente. E eu estou esperando
o momento em que Deus vai trazer uma palavra para o Brasil de mudança. Estou esperando ansiosamente que Deus comece a levantar os profetas e traga uma palavra que as coisas vão mudar. Mas enquanto isso, o que eu e você temos que fazer? Deus fala conosco. Deus muda a sorte do Brasil. Deus muda a realidade de Ubatuba. A gente tem que clamar. Clama a Ele. Clama a mim. E eu te responderei coisas inefáveis que você não sabe. E o milagre foi gerado ali com aquela palavra. Quando Deus lança aquela palavra por meio de Eliseu, o milagre já começou a acontecer. Eu imagino o reboliço que começou a acontecer no mundo espiritual. O que teve que acontecer? Porque quando Deus fala, as coisas têm que acontecer. Quando Deus dá uma ordem, as coisas têm que se mexer no natural, no espiritual. E foi isso que começou a acontecer. E olha o que aconteceu, que interessante, vou continuar. Versículo 3, 2 Reis 7. Havia 4 leprosos à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, vamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e os egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento da maneira como estava. Meu irmão, olha que tremendo o que aconteceu. Deus fez eles ouvirem barulho de marcha de guerra. Imagina os anjos de Deus marchando para cima daquele exército. Foi isso que eles ouviram. E eles acharam que era no natural, mas era no espiritual que estava acontecendo isso. Irmãos, que a gente ouça barulho de marcha, de guerra, que o Senhor dê ordem aos seus anjos e que venham os anjos do Senhor varrendo e levando embora tudo que é do inimigo nessa terra. Você que é profeta, que você ouça barulhos de marcha, que você comece a ouvir o estrondo do arraial do Senhor. Que você seja esse estrondo quando você dá uma glória a Deus, um aleluia aí na sua casa, que traga a presença do Senhor. E os inimigos, quando ouvirem isso, comecem a tremer de medo. Foi isso que o inimigo fez. Aquele exército tão poderoso, aquela potência, começou a tremer de medo diante da voz do Senhor. Porque quando o Senhor fala, ninguém fica de pé. Não tem potestade, não tem coronavírus, não tem inflação, não tem problema na economia que resista ao nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso. Aleluias! E o povo de Israel passou a viver milagre. A palavra do Senhor continua lá no versículo 16, 2 Reis 7,16. Então o povo, acontece o quê? Que aqueles 4 leprosos voltam e contam para todo mundo, não tem mais ninguém lá. E eles nem acreditam, eles falam, imagina que não tem. E eles mandam espias, e os espias vão e olham e veem que realmente não tinha ninguém. Então a notícia é dada na cidade. Imagina como aquele povo que estava passando fome, comprando cabeça de jumento por 80 peças de prata, quando ouviu isso, imagina a alegria. 2 Reis 7,16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. O que Deus tinha falado por meio de Eliseu aconteceu, meu irmão. Porque o exército arameu se mandou e deixou tudo para trás, todo o abastecimento, todos os objetos de valor que eles tinham,
porque eles já estavam acampados lá por muito tempo. Então não era apenas um acampamento provisório, eles já tinham se estabelecido naquele cerco, já tinha vindo provisões para alimentar aquele exército. Aqueles soldados, o povo sírio, era um povo que tinha o costume de ter braceletes de ouro, adornos, e tudo aquilo foi deixado para trás, e o povo de Israel foi para cima, e foi cada um pegando do despojo do inimigo que tinha fugido. Da mesma forma como Deus fez no Egito, quando o povo de Israel, que era escravo, saiu com presentes da terra do Egito. Olha só, meu irmão. Só que tem um ponto a se resolver ainda nessa história. Aquele oficial que não creu, vamos continuar lendo. Ora, o rei havia colocado aquele oficial em cujo braço ele tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Então aquele homem recebeu a escala de ir lá para a porta. Vamos organizar, calma. Mas quando o povo saiu, atropelou ele junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei tinha ido em sua casa. Vocês já viram aquelas imagens terríveis quando aquelas lojas fazem aquela promoção e o pessoal fica na fila de madrugada? E aí abre a porta da loja, o que acontece? Aquele empurra, um povo atropelando um ao outro. Terrível, né? Isso o povo faz por eletrodomésticos, por bens. Imagina se você tivesse uma multidão passando fome. E é falado, ei, tem comida lá à vontade. Aquele povo saiu tropeçando um no outro, meu irmão. Imagina a cena. E aquele oficial que estava lá tentando conter a multidão, o povo passou por cima dele. Atropelou ele, foi pisoteado e não experimentou de nada daquilo. Ele ficou sabendo só. Meu irmão, que a gente não fique para trás e não fique apenas sabendo das bênçãos que Deus está derramando. Que eu não seja como esse oficial, que eu seja como Eliseu, que foi profeta e falou: Deus vai mudar a nossa realidade. E eu gostaria que nesse momento você começasse a profetizar sobre a sua casa. Deus vai mudar a minha realidade. Em nome de Jesus. Fala aí, mesmo que baixinho. Fala assim, Deus vai mudar a minha realidade. É tempo da gente ser homem e mulher de Deus, meu irmão. É tempo da gente se levantar. Do mesmo jeito que quando Esther vai falar com o rei para salvar o povo de Israel, então ela pede ao tio dela: olhem, vocês jejuem por mim, estejam na brecha para que eu possa ir falar com o rei. Esse é o momento da gente estar na brecha pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos negócios. Porque se a gente não se levantar, quem vai se levantar? Se a gente não salga, para que a gente serve? É o momento da gente se levantar. A gente só tem dois caminhos, meu irmão. Ou a gente persevera, cresce e recebe a bênção de Deus, ou a gente desiste, desanima, desiste e retrocede. Eu não sou desses que retrocedem. A palavra do Senhor fala em Hebreus 10:35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela vai ser ricamente recompensada. Vai tomando posse dessa palavra. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E Ele não vai demorar. E eu começo a tomar posse dessa palavra sobre nós. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá em nosso socorro. Ele não vai demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, Deus não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Eu não sou desses que retrocedem, eu tomo posse disso. Você não é desses que retrocedem e perece, mas do que persevera e é salvo. Amém, meu irmão? Toma posse disso. Eu gostaria de estar fazendo mais um louvor agora. Esse é um louvor que Deus me deu.
E eu creio que vem de encontro a tudo isso que a gente tem vivido. É uma canção que Deus me ministrou no meu coração e, ao mesmo tempo que foi algo que Deus falava comigo, foi algo que eu pude me expressar para Deus. E eu vou estar fazendo esse louvor agora. Eu vou pegar o violão aqui. Eu gostaria que nesse momento você estivesse fechando seus olhos e deixando Deus ministrar no seu coração. Amém? Porque eu creio que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração nessa hora. Deixa Deus falar com você agora nessa noite. Espírito Santo de Deus, viaja, Pai, nas ondas dessa internet. Espírito Santo de Deus, vai ministrando nos corações agora. E não é fácil estar de pé na provação. Tudo parece distante, mas tenho que esperar um pouco mais. Tenho que aprender a confiar. Não posso desistir, já caminhei até aqui. Tenho que passar pelo teste do tempo. Vejo Deus me moldando a todo instante, usando as situações da vida e as lutas que enfrento não se comparam, não. A eternidade que terei com Cristo. Se me alegro, sou grato ao meu Senhor. Se sofro também, agradeço. Eu decido crer, não olhar as circunstâncias, recordar tuas promessas. Eu decido crer, eu decido crer. Não perguntar onde tu estás, mas lembrar-me quem tu és para mim. Aleluia! Vejo Deus me moldando a todo instante, usando as situações da vida e as lutas que enfrento não se comparam, não. A eternidade que terei com Cristo. Se me alegro, sou grato ao meu Senhor. Se sofro também, agradeço. Eu decido crer, não olhar as circunstâncias, recordar tuas promessas. Eu decido crer. Perguntar onde tu estás, mas lembrar-me quem tu és para mim. Aleluia! Se sei receber o favor de Deus, se eu sei receber o favor de Deus, então posso esperar um pouco mais. Já não vivo pelo que vejo, mas creio naquilo que espero. Eu decido crer, não olhar as circunstâncias, recordar tuas promessas. Eu decido crer, não perguntar onde tu estás, mas lembrar-me quem tu és para mim. Não perguntar onde tu estás, mas lembrar-me quem tu és para mim. Aleluias! Crer é uma decisão. Eu decido crer em Deus.
Eu não decido ficar olhando para as circunstâncias. Amém? E por último, o que Deus me deu, meu irmão, para ministrar para você é o seguinte: que a gente tem que orar mais. Você tem que orar mais. Você que é dono do negócio, de repente as coisas estão difíceis, meu irmão, começa a ter um propósito de oração lá na sua empresa. Levanta um pouco mais cedo. Talvez você tenha levantado e já ido para as redes sociais, ver se algum cliente está te contactando, ou de repente se existe alguma luz. Antes disso, vamos nos levantar em oração e clamar a Deus pelo nosso negócio. Clama a Deus pela saúde, para que Deus venha proteger você, sua família, os nossos irmãos. Faz um propósito de oração, meu irmão. É uma arma que a gente tem, uma arma muito poderosa. E a gente às vezes fica se lamentando, cada notícia que a gente vê a gente fica se angustiando. Não, vamos se levantar em oração. Você que é empregado, ora pelo negócio onde você trabalha, para que Deus abençoe aquele lugar. Você que trabalha na área da saúde, começa a levantar um clamor por cada paciente que você tem contato. Eu sei que você tem que tomar as devidas precauções para você não ser contaminado, mas existe o bom perfume de Cristo em você. E quando você estiver ali naquele ambiente, a unção de Deus pode vir ali de cura e curar aquelas pessoas, meu irmão. Pensa nisso. Pensa nisso. A gente tem que começar a ter uma estratégia de oração, Igreja de Cristo. Vamos começar a orar, levantar mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, ao longo do dia. Vamos começar a orar. Vamos mover o céu de Ubatuba. Eu gostaria de finalizar te estimulando a isso. Eu vou estar saindo do ar aqui, mas eu vou estar com a pastora Karina aqui orando. Eu gostaria de te estimular, acabando essa live, levanta um clamor e uma oração, para que Deus mude a nossa realidade. Para que Deus olhe para nós. Quando Deus mudou a sorte de Sião, eu fiquei como quem sonha. O salmista fala isso. Imagina quando Deus mudar a nossa sorte, meu irmão. Imagina quando a gente poder estar junto de novo. Imagina quando a gente poder circular com segurança, sabendo que a gente não vai ficar doente, que a economia vai melhorar. Quando Deus mudar a nossa sorte, a gente vai ficar que nem gente que sonha. Amém? A nossa boca vai se encher de riso, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Amém? Então vou estar encerrando essa live aqui. Deus te abençoe. Que Deus venha alcançar você nessa noite. Amém? Eu vou estar orando junto com a Karina aqui. Já a pastora Karina está aqui do meu lado, está nos bastidores aqui, me ajudando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou orar junto com ela aqui já, ao vivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar o Brasil, que o Senhor venha alcançar Ubatuba, que o Senhor venha alcançar as nossas casas. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nessa noite, que os céus dessa cidade comecem a ser abalados com a nossa intercessão. Cada casa de um crente é um polo para a gente atear fogo no inimigo agora, nesse momento. Vai entrando, Pai, com a Tua provisão na casa de cada um aqui agora. Vai, Pai, trabalhando nos corações. Vai trabalhando nas circunstâncias. Vai trabalhando nas autoridades. Vai mudando decretos. Vai mudando, Pai, estatísticas. Vai trabalhando, Pai, da maneira impossível que o Senhor é especialista em fazer. Para que haja, Pai, algo diferente. Muda a nossa sorte, Pai. Olha para o Brasil, se lembre de nós, Deus. Nós estamos aqui, a Tua igreja clama. Por favor, Deus, nos alcança. Visita a nossa casa. Visita a nossa realidade e muda, Pai. Em nome de Jesus, basta uma palavra do Senhor, Deus. Não, isso não é difícil para o Senhor. Basta uma palavra, libera essa palavra, Deus, sobre o nosso país. Não por conta da nossa justiça, mas por causa das Tuas misericórdias que são grandes demais. Pai, venha de encontro a tudo isso que o nosso planeta tem vivido, Deus. Por favor, a oração de um justo é muito eficaz. Eu te peço, Pai, por favor, Deus, que se alguém está com medo, se alguém está com falta de esperança, entra agora, Deus, com a Tua paz que excede todo entendimento humano.
Vai entrando, Pai, trabalhando nos corações e nas mentes, destruindo toda altivez que se levanta contrário ao conhecimento de Cristo agora. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor comece a levantar os profetas para trazerem as palavras de esperança para nós, Deus. Comece a trazer, Pai, mesmo que for uma nuvem do tamanho da mão de um homem, comece a mostrar para a igreja de Cristo que o Senhor está no controle dessa situação. E que o Senhor está, Pai, trabalhando a nosso favor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado por ficar com a gente até agora. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelas curtidas. Mas, mais do que isso, obrigado por você estar com o coração aberto para receber uma palavra de Deus. Amém. Esteja orando por nós, pela igreja, pelos pastores, pelo apóstolo, pela pastora Kátia. Amém? E nós estamos orando por vocês também. E nós temos uma aliança de amor. E essa aliança de amor é muito mais forte do que apenas uma convivência física. Essa aliança de amor é regada pelo rio de Deus e pela unção do Espírito Santo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica firme. Se você precisar de nós, estamos aqui. A Igreja de Cristo está aqui para te ajudar, meu irmão. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Tchau.